Estamos iniciando o estudo do livro Religião dos Espíritos, um estudo feito por Emmanuel. Esse livro foi escrito através do nosso querido Chico Xavier. E hoje nós vamos abordar duas questões do Livro dos Espíritos, que é a 944 e a 617, onde ele vai falar do sofrimento e eutanásia e vai falar também sobre a reencarnação. E eu estou aqui com meu amigo Navarro, a quem eu passo a palavra para iniciar o nosso estudo, com a nossa alegria de tê-lo conosco. Olá, caros amigos, é um prazer estarmos de volta aqui com o nosso querido Dr. Aguinaldo para estudarmos doutrina espírita. Emmanuel é de uma sabedoria impressionante. À medida que a gente vai estudando esse livro, a gente vai vendo que ele encadeia os assuntos, ele encadeia de tal forma que a gente vai num crescendo. E esses dois capítulos, como os outros anteriores que discutimos, têm relação entre si. Na questão 944, Allan Kardec pergunta aos espíritos se nós temos o direito de dispor da nossa própria vida. Ou seja, uma vez que a vida é nossa, teríamos nós o direito de dispor dessa própria vida? E os benfeitores espirituais vão dizer que não, que esse direito só é dado à própria divindade, a Deus. Lembremos-nos, no entanto, que o Livro dos Espíritos nos explica que o direito à vida é inalienável e nós não podemos colocar em risco a vida de ninguém, por nenhum motivo. O que significa dizer, em resposta à questão 944, que nós também não podemos colocar em risco a nossa própria existência. É fundamental que a gente compreenda que o sofrimento e a eutanásia, porque é o título da lição que está fundamentada nessa questão, sejam bem compreendidos. Ora, todos nós saímos do plano espiritual com um planejamento, uma programação. E essa programação visa o que há de melhor para o nosso espírito. E os benfeitores nos falam nas diversas obras espíritas, e Emmanuel nessa objetivamente, que esses instantes finais de sofrimento de uma vida, aliás, que nem sempre podem ser os finais, né? Às vezes até aquela ida na beira do precipício e volta, né? Como Emmanuel ainda usa o Lázaro no Evangelho como referência. Esse instante final de sofrimento, de vida, com muito sofrimento, é extremamente importante para o espírito, porque o espírito ali vai mudar conceitos, vai mudar entendimento, vai mudar determinadas formas de raciocinar, e se nós anteciparmos porque achamos que está sofrendo inadequadamente ou sem necessidade, se nós anteciparmos praticando a eutanásia, e mesmo que ela seja pedida através do suicídio assistido, né, nós estaremos cometendo um erro que poderá ser muito prejudicial para o espírito. Lembrando que cada um de nós, em fazendo algo, nós nos tornamos responsáveis por aqueles resultados. Então é muito importante que a gente entenda que a vida é dada por Deus e só Ele pode modificá-la nesse sentido de interrompê-la ou não aqui na vida física. Lembrando que quando nós vamos reencarnar, existe um estudo prévio daquilo que é importante para nós. E toda a conjuntura espiritual visa o bem para o nosso espírito. Ora no mundo espiritual, ora no mundo carnal. Quando nós temos condições de analisar os fatos e verificar o que é bom para nós, o que é interessante, o que vai ser produtivo para o nosso progresso, então a gente pode dar até as nossas opiniões, até fazer as nossas solicitações, mas sabendo que a espiritualidade tem know-how, tem experiência, e vai dizer assim, não, isso aí para você está meio muito, vamos devagar, deixa para uma próxima, vamos fazer uma programação mais amena. Mas se eles avalizarem, baterem o carimbo na nossa programação, é porque nós temos condição de fazer o que está ali programado. E um detalhe, tem a reencarnação compulsória, quando a gente não tem condição nenhuma, por misericórdia, eles vão nos colocar num corpo que vai nos defender contra muitas coisas. Por exemplo, o Emmanuel coloca que estar no corpo é uma bênção,
Por que bênção? Porque já é uma oportunidade que a gente tem de refazer caminho. Se lá atrás não nos permitimos erros crassos ou erros superficiais, mas a nossa consciência cobra de nós uma reparação, nós temos que voltar aqui para acertar isso. Porque aqui mesmo é que nós vamos consertar as absurdidades que nós fizemos. Lá em cima nós vamos ter um entendimento, mas o cumprimento da tarefa é aqui. Então vai colocar a gente num corpo, então esse corpo é uma bênção. Emmanuel coloca que também o corpo é uma oficina. Como é que nós vamos trabalhar aqui sem esse corpo? Não tem jeito, nós temos que pegar e executar um plano. Então esse corpo é uma oficina. Ao mesmo tempo, ele coloca que o nosso corpo é um refúgio. Imagina lá no plano espiritual, com atitudes infelizes, com cobradores e espíritos que estão ali nos envolvendo de uma forma extremamente agressiva, e a misericórdia divina, sempre intercedendo em nosso favor, diz assim, não, vamos reencarnar nessa criatura para tirá-la do jugo, da agressão dos seus cobradores. E a gente volta para o corpo. Então o corpo é uma proteção que nós temos. É também, ele coloca lá como uma ambulância, achei interessante, ele fala que o corpo é uma ambulância, né? E realmente é uma ambulância que vai nos levar para o hospital. A Terra não é um hospital? Lógico que é, para curar a nossa alma. Então o corpo funciona como uma ambulância, ele vai sair lá do plano espiritual e vai chegar aqui na Terra através de um corpo, porque sem esse corpo nós não vamos nascer, né? Então ele coloca como sendo também um cárcere. Cárcere é porque nós temos que ficar aqui acrisolados, presos para cumprir a tarefa, porque se realmente deixar por nossa conta, a gente não quer vir, né? A gente quer ficar lá de boa. Às vezes até não de muito boa, às vezes a situação não é complicada e a gente, às vezes a gente até quer vir, mas às vezes por débitos crassos que nós nos permitimos, tem que vir para um cárcere. E aqui o corpo funciona dessa forma, nós estamos presos, até quando Deus sabe, o nosso programa está bem elaborado. Nós temos que ficar aqui um tempo X, sanar nossos débitos para depois voltar. Agora a pessoa quer evadir-se da vida através do suicídio. Foi o que o Navarro colocou. Nós não temos esse direito. A vida é dada por Deus, vida no plano físico, e é retirada por Ele. Agora, quando ele até ainda faz uma segunda pergunta, se o suicídio, vamos dizer assim, agrava a nossa vida. Sim, agrava e muito. E o Kardec coloca, mediante a colocação dos espíritos, que o suicídio voluntário é uma agressão à lei divina. E o Kardec faz uma segunda pergunta dizendo assim, mas voluntário? Mas todo suicídio é voluntário. Aí o benfeitor disse para ele, não, no estado de inconsciência ou de embriaguez ou de loucura, não é um suicídio consciente. Então, nesse caso, existe a misericórdia, existe a intercessão, minimizando a nossa pena. Mas, de qualquer forma, o suicídio, sendo voluntário ou não, é débito. E débito significa, já viemos para saldar uma situação complicada, criamos outra, vai complicar a nossa vida, não é, Naval? Sempre. E a gente precisa compreender, definitivamente, conforme propõe a questão 132 do Livro dos Espíritos, que nós só progredimos enquanto espíritos se nós encarnarmos. Nós podemos nos melhorar muito no mundo dos espíritos através da instrução, do próprio trabalho lá, mas é preciso passar pela vida carnal para que a gente efetive, deixe concretizado, registrado mesmo o nosso progresso. Isto posto, a gente precisa compreender que quando o espírito vem ao mundo físico, ele passa a ter um programa que ele mesmo tratou. A forma como ele vai entrar no mundo através dos pais, as condições sociais, as condições biológicas, tudo isso é descrito, mas também é descrito no seu plano reencarnatório o tipo de vida que ele vai ter, tanto quanto é descrito o tipo de morte que o corpo físico dele vai ter. Porque isso também é inerente à necessidade do espírito. Então nós todos saímos do mundo dos espíritos com uma previsão de tempo para viver aqui na Terra. Evidentemente pode ser encurtado através dos vícios ou mesmo do suicídio, direto ou indireto, ou ser esticado quando é de natureza, vamos dizer,
de progresso para outras pessoas envolvidas e tudo mais. Então, não só encurtamos, quanto é possível esticar um pouquinho mais a nossa existência. Mas é previsto um período para o espírito vivenciar o retorno. E é esse retorno que precisa, esse período de retorno é que precisa ser respeitado, para que a gente possa dar ao espírito, a nós mesmos, né, a possibilidade de vivência total da lição necessária para o nosso espírito. Existe um livro muito interessante, aliás, existem vários livros a respeito das experiências de quase morte, né? Mas nós gostaríamos nesse momento de citar um livro muito interessante, chama 90 Minutos no Céu. É uma experiência de quase morte de um pastor evangélico norte-americano. Num acidente de trânsito, ele foi dado como morto. O carro dele ficou debaixo de um caminhão completamente destruído, né, numa ponte, e os bombeiros conseguiram acessar o corpo dele por dentro do carro, por trás do carro, porque estava tudo compactado, e ele foi dado como morto. E ali começaram-se as tratativas de praxe e tal. Ele ficou 1h30 inconsciente, dado como morto. E aí ele retorna à vida. Retornando à vida, tudo se modificou na vida dele, dos parentes e da própria congregação dele. Porque ele, todo deformado, todo arrebentado em função do acidente, se tornou um pastor ainda mais efetivo. Ou seja, dado como morto, facilmente ele poderia ter sido sepultado caso permanecesse mais um tempo em latência, né, em vida latente. Mas ele retorna. Então nós nunca sabemos do que se trata aquele planejamento para aquele espírito. Se é para ele ir até no precipício da morte e a divina providência atrás, ou se é para ele ir e acaba por desencarnar, mas aquele período é necessário ao espírito, porque, convenhamos, o corpo pode até estar inconsciente, mas muitas vezes, e as experiências de quase morte mostram isso, os espíritos escutam o que estão ao redor, escutam, se não estão numa UTI, por exemplo, ou numa sala de cirurgia, eles escutam os médicos, escutam os parentes, escutam aquilo que está acontecendo, e isso tudo serve como experiência de vida para o espírito. Então, mais do que nunca, a gente não pode querer antecipar a vida de ninguém. Isso seria colocar a pena de morte em execução. E a pena de morte, nós todos sabemos, a doutrina é completamente contra em função dos próprios ensinos dos espíritos superiores. E o Emmanuel encerra esse comentário sobre essa questão 944, falando que Jesus ressuscitou Lázaro. Eu imagino, 3 dias o Lázaro estava lá, já em putrefação, numa situação bem complicada. Jesus poderia dizer, deixa desencarnar, né? Vai ter uma assistência no plano espiritual e nós vamos cuidar dele, não é? Mas não, Jesus foi lá e retirou o Lázaro do túmulo. Volta, você não terminou seu tempo, você ainda tem muita coisa que fazer aqui. Então, quando a gente vê um sofrimento de uma pessoa, lógico, a gente tem às vezes compaixão, piedade, e não quer que a pessoa sofra, principalmente quando a gente ama a criatura. Mas esse sofrimento, via de regra, conforme o Navarro já colocou, ele vem, não é para, vamos dizer assim, Deus está cobrando, está punindo. Não, Deus é amor. É para que a pessoa ela faça uma reflexão e perceba o que pode acontecer a partir de então. Eu mesmo tenho um relato de uma senhora que o médico chegou para ela e disse assim, nós vamos fazer uma transfusão de sangue para que a senhora possa melhorar seu estado de saúde. Eu disse, não, eu sou espírita, eu já aceito bem a morte, aliás, eu vi minha mãe que veio aqui me buscar, eu estou preparada. Não perca seu sangue não, nem seu tempo, deixa que eu desencarne tranquilamente. O médico ficou, entre aspas, embasbacado com a situação, mas ela que resolvia, estava consciente, levou o sangue de volta. E a falta do sangue lhe trouxe um prejuízo muito grande, porque ela veio desencarnar. E quando chegou no plano espiritual, o pessoal disse assim, mas seu tempo não terminou. Mas como não? Eu estava muito grave, até minha mãe apareceu, veio me buscar. Não, ela foi lá para lhe dar assistência, para você continuar a sua vida lá, até o momento aprazado da sua volta. E isto lhe custou um comprometimento no seu estado de liberdade do corpo, mas na erraticidade,
e veio escrever uma carta psicografada dizendo: não atente contra a vida sob hipótese nenhuma, viva até o momento que Deus permitir que possam viver. Porque 1 segundo na nossa vida faz a diferença. Faz muita diferença, e a gente precisa compreender, antes de tudo, a necessidade do Espírito. Nós precisamos mudar o nosso raciocínio e partirmos para o raciocínio espiritual. Lembremos do Senhor Jesus, né? Busca antes de tudo o reino dos céus e a sua justiça, ou seja, busca antes de tudo o reino do Espírito e suas leis, né? Porque a gente precisa compreender as coisas sob o âmbito do Espírito. Nós temos responsabilidades aqui na Terra, deveres a serem cumpridos, mas sobretudo sob a ótica do Espírito imortal. Esses minutos que antecedem, e às vezes a gente acha que antecede ao retorno da vida do Espírito à vida espiritual, eles são extremamente importantes para o nosso amadurecimento, extremamente. Então, que nós nunca desejemos o término de uma vida, que a gente possa pedir aos céus e doar nossas melhores vibrações àquele espírito que está passando por essa situação, para que ele suporte a provação ou expiação da melhor maneira possível, para que ele se veja livre no mundo dos espíritos daquilo que ele tinha que se despedir aqui na Terra. É disso que se trata, né? Mas a outra questão que nós gostaríamos de abordar, meus amigos, a questão 617, também tem a ver com essa questão da reencarnação. Ela está no âmbito das leis naturais, né? Quando Kardec pergunta se tem a lei de Deus outra questão envolvida, senão as leis morais. Ora, é evidente que sim, porque as leis de Deus abrangem toda a sua obra, tanto o mundo moral quanto o mundo material. E em qualquer lugar do universo, as leis que regem tudo que existe são as leis de Deus. E eles vão nos ensinar que o sábio na terra procurará desvendar as leis da matéria, e o homem de bem procurará desvendar as leis morais. Mas Kardec, retomando ao assunto da quantidade do tamanho dessas leis, se o homem vai conseguir um dia compreender todas essas leis, os benfeitores espirituais vão dizer que são necessárias várias reencarnações. Nós não conseguimos assambarcar todas as leis divinas, né, numa única existência. Nós precisaremos nascer e renascer, progredindo sempre conforme propõe Kardec, né? Dessa forma, a reencarnação serve para nós nos adequarmos à lei de Deus. Não significa necessariamente, nenhuma reencarnação significa necessariamente uma expiação. Normalmente a reencarnação é dada para o progresso. São raras as reencarnações aqui, poderíamos dizer, que o espírito vem exclusivamente para expurgar. Mesmo expurgando, ele também está progredindo se ele expurgar bem. E ainda é preciso lembrar que essa questão, a 617, está vinculada no primeiro capítulo da terceira parte do Livro dos Espíritos, ao conhecimento da lei natural. E na questão 614, 3 questões antes, portanto, Kardec pergunta o que a gente precisa entender sobre a lei natural. E os benfeitores espirituais nos dizem que a lei natural é a lei de Deus e que é a única necessária para a nossa felicidade. Porque ela nos diz o que nós devemos e o que não devemos fazer. E nós só nos tornamos infelizes porque nos afastamos delas. Então, mais uma vez, fica muito claro a necessidade que nós temos aqui de compreender, de entender e, evidentemente, de nos adaptar às leis naturais, que são as leis de Deus, porque elas são feitas para a nossa própria felicidade. Conforme a pergunta 780 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta se a evolução moral acompanha a intelectual. E a resposta é a seguinte: não. Primeiro a evolução intelectual e depois, bem depois, vem a evolução moral. Por que que isso acontece? Porque nós vamos buscar a nossa transformação o dia que nós tivermos o entendimento do verdadeiro papel nosso aqui na Terra. O Emmanuel, comentando nesse capítulo, essa questão 617, ele fala o seguinte, que, por exemplo, um médico, ele vem para executar seu plano. Às vezes a ideia que diz assim, eu mesmo falo muito em relação à minha pessoa, né? Eu acho que eu tirei a vida de muitas pessoas lá fora, em outras encarnações, e agora estou tentando devolver para quitar com a minha consciência.
Não é uma atitude missionária, pelo contrário, é um resgate. Mas, às vezes, o médico pede uma experiência para adquirir o conhecimento da ciência, que vai fazer com que ele cresça, progrida nessa área de intelectualidade. Mas tem os percalços da profissão, como ele cita o caso também do engenheiro. Às vezes o engenheiro vem para fazer obras, e às vezes até diz assim, não, ele veio para reparar as obras que ele destruiu lá atrás, pela agressão à natureza. Não. Às vezes o engenheiro vem para também, através da ciência, aprender um pouco mais, crescer intelectualmente e dar o seu contributo. Agora, independente da profissão, o advogado está na mesma, o cultivador está na mesma, todo mundo vem para viver uma experiência. E nessa experiência, além do aspecto moral, tem esse lado da intelectualidade. Eu vou aprender um pouco de mecânica se eu for um mecânico, porque hoje mesmo eu não entendo nada de mecânica de automóvel. Mas se eu quiser entender, na próxima eu vou ser um mecânico. E aí eu vou dizer, quem que é mais importante ou está num grau mais elevado, o mecânico ou o médico? Não. Hoje eu estou médico, na próxima vou estar mecânico, na outra talvez um gari, para aprender aí uma outra, trazer uma nova conotação, para eu me transformar moralmente. Então, qualquer que seja a situação, nós estamos aqui vivenciando uma experiência para ampliar o nosso cabedal de conhecimento. E a partir daí, nós vamos chegar à conclusão que isso é muito importante, mas mais importante do que esse cabedal de conhecimento na intelectualidade é a nossa transformação moral, agregando os valores do Evangelho, as virtudes, para nos colocar numa condição mais elevada em nível espiritual. É interessante essa questão, porque ela nos remete a um comportamento que a gente tem aqui na Terra, né? Mas vamos relembrar que um pouco à frente da questão 617 tem a questão 621, que diz que a lei de Deus está em nossa consciência. O que significa dizer que tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós idealizamos, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós sentimos, é contraposto a essa lei que está na nossa consciência. E haverá uma reverberação a respeito dessa comparação, vamos dizer assim. Quando nós acertamos, vem uma percepção de alegria espiritual, de felicidade espiritual. Quando nós erramos, haverá um eco consciencial que fará com que a gente se sinta um pouco menos feliz. E isso justifica plenamente, né, as nossas experiências de sentimento de culpa, de consciência pesada, de arrependimento, de remorso e assim sucessivamente. A nossa própria consciência nos alertando do erro. É por isso que aqui na Terra, quando a gente sofre isso, aquele abalo moral em função dos acontecimentos, a gente já emite um pensamento, né? O que será que eu fiz na outra vida para estar passando por isso, né? Às vezes não fez nada, às vezes fez nesta existência, porque Kardec também nos ensina sobre isso. Não é só erro do passado que a gente tem que consertar de outras vidas. Muitas coisas que nós fazemos aqui e revivemos e vivemos o resultado é coisa de agora, dessa existência, pela forma de pensar, pela forma de agir que a gente não muda. Então o sofrimento chega como resultado de uma ação inadequada do espírito, mas que muitas vezes não tem nada a ver com situações do passado. Tem a ver com a nossa condição espiritual, e bastaria a gente dar um pulinho na escala espírita, né, lá no Livro dos Espíritos, a partir do item número 100, a gente vai compreender com Kardec do que se trata as 3 ordens em que ele divide 10 classes de espírito, né? A maioria de nós que estamos aqui na Terra estamos ali vinculados à 3ª ordem e alguns de nós já levando o pé para pular para a 2ª ordem. Mas basta ver as características da 3ª ordem para que nós possamos nos enxergar lá, o que significa dizer que a gente precisa passar em revista tudo aquilo que nós estamos fazendo, né, no sentido de melhorar o nosso espírito, para a gente ter reencarnações melhores, no sentido de lições um pouco mais leves, vamos dizer assim. É preciso aproveitar essa encarnação sem pensar no passado. E como a nossa vida é uma vida de relação, de relacionamento, o Emmanuel encerra esse capítulo falando de Jesus.
Ele, aliás, já falou de Jesus ressuscitando Lázaro no capítulo anterior, agora ele fala de Jesus vindo à Terra, um Espírito perfeito, por amor a nós, sabendo que iria lhe custar a vida, mas veio. Veio para nos dar uma força, quer dizer, retratando exatamente uma tarefa missionária. Ele não veio para resgatar adeptos, não veio para ser provado, ele veio apenas dizer, olha, eu estou com vocês e vou ensiná-los. Então, veja quanto é importante a gente estudar a proposta de Jesus para a nossa retificação espiritual. Essa é a razão da sua vinda, para trazer para nós não o seu sangue que redime a humanidade, não, são os seus conceitos de comportamento que nós devemos assumir para o bom equilíbrio da nossa condição espiritual na atual existência, com vistas a um futuro que vai acontecer inexoravelmente, nos levando à perfeição. Encerrando o programa, um abraço a todos e eu os convido para semana que vem estarmos juntos com nossa programação da Luz do Evangelho, dando continuidade ao nosso estudo da religião dos Espíritos por Emmanuel, através do nosso Chico Xavier.